Paz do Senhor Jesus. Acabando de chegar de uma corrida agora. E quando a gente vai correndo assim ou caminhando assim, a gente medita bastante, né? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. De tudo que se tem, que se deve guardar, guarda o teu coração. Há caminhos ao homem que parecem vida, mas o final é morte. Há sentimentos, há desejos no nosso coração que parecem vida, felicidade, parece alegria, mas no final é morte, é condenação. Muitas pessoas querem viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira, fora da palavra de Deus. E quando chegarem no fim da vida, ou no fim dessa existência, que a existência de todos são eternas, Deus soprou o espírito de vida e deu alma ao homem, e a alma se tornou eterna. Algumas pessoas perguntam por que Deus não desfia o diabo, não desfia os anjos que rejeitaram a vontade de Deus pelo desejo dos seus próprios corações e rejeitaram o desejo do coração de Deus. Que o desejo do coração de Deus é que todos nós obedeçamos os seus mandamentos, até os anjos. Porque quando Deus faz um espírito, Deus faz uma alma, ela tem que existir para sempre, é um conceito de Deus. Como Deus existe para sempre, Deus sempre existiu. Deus não foi criado, Deus não é criatura de ninguém, Deus, ele sempre existiu. Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela foi mãe dele aqui como homem, mas ele como Deus, ela não é mãe, ela é serva. Quando a Santa Maria, mãe de Deus, como homem, aqui na terra, ela se encontrar com o Senhor Jesus, ela também será julgada, e ela receberá a recompensa pela sua fidelidade. Lá ela não vai chamar o Senhor Jesus de meu filhinho, ela vai chamar ele de meu Senhor. Tanto é que lá na festa de casamento ela diz: fazei tudo que ele vos mandar. Se Maria ela pudesse vir aqui, ela continuaria pregando a mesma coisa: fazei tudo que ele vos mandar, porque ele que é o Senhor, não ela. Então aqueles que morreram fiéis com o Senhor Jesus, eles estão no paraíso, esperando receber a recompensa pela sua fidelidade quando Cristo voltar. E os mortos em Cristo ressuscitar primeiro. Maria, Santa Maria, São Pedro, São Paulo, todos os santos, todas as santas, eles vão ressuscitar primeiro. Depois os que estiverem vivos vão ser transformados e vão subir juntamente com o Senhor Jesus. Para a festa de casamento entre Cristo e a sua noiva. A noiva é a igreja, não é a denominação Assembleia de Deus ou Deus de Amor ou Universal. Igreja é aqueles que crerem em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo e perseverando até o fim. Esses são a igreja do Senhor. Como eu estava falando no vídeo anterior, eu estava numa sala de aula, e até corrigindo aqui, o professor falou, um dos obreiros, né? A gente entrando no assunto, aí o obreiro falou que o povo escolheu Saul para ser o rei de Israel. Aí eu falei assim: não, professor, quem escolheu Saul foi Deus. Mas mediante o coração do povo. Diferente de Davi, que era um homem segundo o seu próprio coração. Não dele cair, ficar em pecado e pedir perdão. Não nesse contexto. Tem um vídeo explicando sobre isso. Mas no contexto de fazer a vontade de Deus. Que um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher, é aquele que obedece, nem aquele que desobedece. Por exemplo, se você é uma pessoa que é um companheiro, você não quer um companheiro para ficar adulterando e ficar te pedindo perdão, ou você quer? Isso satisfaz o teu coração? Você tem uma pessoa que adultera
te trai, aí vai lá, pede perdão e volta para você. Aí adultera, vai lá, pede perdão e volta para você. Isso satisfaz teu coração? Então, se a gente quer pecador, não satisfaz o nosso coração, dirá o coração de Deus. Deus não quer ninguém para ficar pecando e chegar nele e ficar pedindo perdão, não. Deus quer que o homem peça perdão, se arrependa e não volte a pecar mais. Esse é o desejo do coração de Deus. Então, Davi obedecia a Deus nos mínimos detalhes, diferente de Saul. Porque Saul foi escolhido mediante o coração do povo. Se não me falha a memória, está em 1 Samuel capítulo 9. Deus criando uma situação, revelando para o profeta Samuel quem seria o rei de Israel, porque o povo não estava satisfeito com a liderança dos filhos de Samuel, né? Porque eles estavam pecando. Então o povo não queria mais que eles fossem julgados por eles. Mas, como aconteceu com os filhos de Eli, Deus tiraria eles e colocaria outros que pudesse observar os mandamentos de Deus e obedecer. Como Deus tirou os filhos de Eli e levantou o profeta Samuel para julgar. E mesmo os filhos de Samuel sendo ímpios, desobedientes, Samuel não era. Então Samuel orientava aqueles jovens. Então havia uma justiça de Deus ali. Quando entrou Saul, houve uma justiça do próprio rei. Então trouxe muito mais prejuízo para o povo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que tem um contexto que fala que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Realmente Deus satisfaz. Deus satisfez o desejo do coração do povo. Mas aquele desejo do coração do povo não era o desejo do coração de Deus. Provavelmente, como Deus já tinha escolhido Davi antes da fundação do mundo, porque todas as escolhas de Deus são antes da fundação do mundo, porque Deus conhece os corações antes mesmo dos corações existir. Deus conhece os pensamentos antes mesmo deles surgirem. Deus conhece a palavra que vai sair da nossa boca mesmo antes dela ser dita. Então Deus conhece todas as pessoas antes de Adão, antes de Eva. Deus já conheceu todos os seres humanos que existiriam nessa terra. Então provavelmente Deus ia levantar Davi. De alguma forma Deus ia levantar Davi, com Saul ou sem Saul. Mas aconteceu da maneira que aconteceu, para que hoje fosse um exemplo, para que nós não tomássemos as decisões erradas que ali algumas pessoas no Velho Testamento tomaram, e até mesmo no Novo Testamento. Então fica como exemplo. Você não precisa usar drogas para saber que ela destrói. Você anda pelas ruas, você visita uma clínica de recuperação e pergunta lá para as pessoas o que a droga causa. Você pode ler alguma coisa, algum informativo sobre as consequências das drogas. Você pode andar pelas ruas e ver as pessoas usando crack, como é que elas estão. Então você não precisa usar aquilo para saber que aquilo destrói. Basta você ver, basta você analisar a situação. Infelizmente tem pessoas que vão pela inocência. Por exemplo, quando surgiu o cigarro, muitas pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Na minha época tinha até um chocolatezinho que vendia, era uma forma como se fosse um cigarrinho. A embalagem dele era de um cigarro, para você ver como é que foi a indução a fumar. Os filmes mostram as pessoas fumando, bebendo, né? Adulterar é massa, pegar a mulher do outro, prostituir. Então isso colocado como se fosse coisas boas. Então muitas pessoas entraram nessa aí por ignorância. E hoje as pessoas já têm mais informação sobre o cigarro. Tanto é que quem fuma quer parar e muitos abandonou. Então existe desejos, existe escolhas que é segundo o nosso coração. Mas a questão é, esses desejos, essa vontade do nosso coração está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com o coração de Deus? Porque Deus, a Bíblia fala assim, aquele que criou a boca não vai falar? Quando Deus estava exortando Moisés, que Moisés não queria entregar o recado
a Faraó, né, que ele falou que era pesado de língua, enfim. Aí Deus falou assim, né, aquele que fez a boca não vai falar? Então assim, eu te dou palavras, eu te dou capacidade de você falar. Enfim, então aquele que fez o coração não tem coração? Aquele que criou os sentimentos e as emoções não tem sentimento, não tem emoções? Então todas as características humanas que nós temos são características de Deus. Mas elas são características com domínio do certo. Domínio de discernir o que é certo e errado e fazer o que é certo. Quando nós não estamos guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, o nosso coração é guiado por coisas erradas, informações erradas e até espíritos enganadores. Por isso que a pessoa, para tomar as suas decisões, ela tem que estar guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Quando eu falo pelo Senhor Jesus, é pelos ensinamentos de Cristo. E geralmente os ensinamentos do Senhor Jesus são contrários aos ensinamentos do mundo, que está morto no maligno. Quando fala que o mundo está jaz no maligno, é morto. Já viu lá na lápide do cemitério? Jaz fulano, jaz Beltrano. Então morto Beltrano, morto Ciclano e etc. Então Deus deu um rei para eles conforme o coração deles. Às vezes a pessoa escolhe um cônjuge não pelo desejo do coração de Deus, mas pelo seu próprio desejo, não guiado pelo Espírito Santo, não guiado pela palavra de Deus, não guiado pelos mandamentos de Deus, e vem as consequências. Então, às vezes a pessoa escolhe uma congregação, uma denominação, pelo seu próprio desejo, achando que aquilo ali é o melhor, mas não é do desejo do coração de Deus. E mesmo sendo dentro do desejo do coração de Deus, há lutas. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Todos pecaram, todos falharam. O único que não pecou como homem aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que através dele nós temos a salvação dos nossos pecados. Então eu estava dentro da sala de aula e falando isso ali, né? E mostrei o texto pro professor, pro presbítero. Também era um dos professores, acho que ele também dava aula. Aí ele zombou de mim e escarneceu, né? Aí ele escarneceu de mim, jogou uma piada, aí eu desci, depois eu fiquei meditando naquilo. Aí eu falei, poxa senhor, ele estava zombando de mim, né? E ele zombando, eu não entendo. Zombando porque eu estava... Mostrei na Bíblia lá que o que eu estava falando era da Bíblia, contexto bíblico. Mesmo se não fosse algo bíblico, se eu tivesse errado, ele não deveria rir. Por exemplo, se você é um professor e você está dando aula e um aluno fala alguma coisa que está errado, você vai ficar zombando dele? Você vai ficar escarnecendo dele? Aquilo ali vai impedir ele de participar da aula. E vai impedir outros alunos de participar da aula. Você está entendendo? Então isso é para mostrar grandeza. E muito mais falando algo dentro da doutrina, que ainda é pior. Levar as pessoas a zombar de uma pessoa que está pregando dentro da doutrina. Pregando o que é certo, o que é correto pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Aí passou, tinha um culto de quarta-feira, um culto de libertação. Aí nesse culto foi pregar o pastor Mazinho. Lá no pastor César, ele foi pregar. Quando ele foi pregar, aí Deus usa ele em profecia, em revelação, né? Aí ele me chamou. Você vem cá. Eu até falei isso com ele depois, que ele congrega onde eu congrego hoje, né? Aí ele falou assim: Deus está te dando o dom da ciência, do discernimento espiritual, da inteligência espiritual, né? Mas quando você recebe um dom, não é que você vai ser o tal, não. Você vai buscar a Deus, você vai santificar, você vai ler a Bíblia, entendeu? Às vezes você vai errar, você vai falhar para poder entender melhor o dom, porque o dom é perfeito, mas a gente não é. Né? Não é porque você recebe um dom que você vai logo assim, não é assim não, as coisas não é assim não. É tipo uma semente que você vai regando, vai cuidando e vai crescendo, entendeu? O dom dentro da gente é dessa maneira. Aí ele falou assim: coube a palavra, lê a Bíblia, fica em oração, em consagração, e tudo aquilo que ele estava falando, eu já fazia já há alguns anos. Aí quando eu olhei para trás assim, que eu fui sair,
quem estava bem atrás de mim? Esse irmão que zombou de mim na escola bíblica. Ele não conseguiu nem olhar no meu olho. Aí eu olhei para ele assim, Pai do Senhor Jesus, ele nem olhou, passei por ele. Agora, o que eu achei interessante, porque lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala que o Espírito do Senhor tem 7 aspectos, que está falando lá no livro de... São 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento ou inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então são 7 aspectos, são 7 Espíritos. E dentro desses 7 Espíritos tem ramificações de entendimento, de compreensão espiritual, enfim. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e batizei, eu ficava muito ali na casa da bênção, só orando. Eu chegava às 5 horas da manhã, aí ficava ali o dia todo, saía meia-noite. Eu ajudava em alguns trabalhos lá, o missionário Galdino, ele me chamava para orar, né, para dar uma palavra, né. Eu fiquei ali arrumando os bancos, arrumei muito banco ali na casa da bênção, mesmo não congregando lá, porque a igreja que eu congregava, que é onde eu fui batizado, ela só tinha 2 cultos na semana. Então, assim, para quem queria buscar Deus, estava muito pouco. Então, como eu morava ali vizinho ali, eu estava direto na casa da bênção, nos cultos, orando. Aí eu tô na torre, tem uma torre lá de oração que eles construíram. Eu vi aquela torre sendo construída. Aí eu tô na torre orando, aí uma irmã chega em mim e falou assim: irmão, Deus manda te dizer que Ele está te dando o dom da sabedoria. Aí quando o pastor Mazinho, alguns anos depois, falou que Deus estava me dando o dom da ciência, bateu, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não está escrita de uma forma aleatória, ainda que pareça. Tem uma ordem e tem uma decência, até na letra das Escrituras. Porque primeiro você recebe o Espírito do Senhor. Primeiro, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, está falando, primeiro o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, de discernimento, depois de conselho, depois de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, a primeira coisa, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito do Senhor, que é o Espírito o Espírito Santo. Primeiro, você recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Depois que você recebe o Espírito Santo, você recebe o quê? Sabedoria. Depois que você recebe sabedoria, você recebe o quê? Discernimento, inteligência, o espírito de ciência. E depois o de conselho. Depois o de fortaleza. Depois o de conhecimento e temor espiritual. Então, uma coisa ali vai levando a outra. É um crescimento. Porque o que é o temor do Espírito Santo? É o desviar do mal, irmão. Porque uma pessoa pode ser sábia e ela pode não desviar do mal. A pessoa pode ter discernimento e não desviar do mal. Olha Salomão. Salomão recebeu sabedoria para julgar entre o certo e o errado. Mas mesmo assim ele caiu em pecado. Ele foi adorar ídolos. Ele sacrificou crianças aos demônios. Ele teve mulheres que ele não deveria ter. Não era para ele ter aquele tanto de mulher, entendendo? Que ele deveria ter. E tantas outras coisas mais. Então mesmo ele com sabedoria, ele caiu em tentação. Agora se ele estivesse cheio do Espírito do temor de Deus, ele não tinha caído em tentação, irmão. Ele tinha se desviado do mal. Como foi com Jó. Como era com Samuel. Como era com Noé. E alguns criticam Noé lá dele beber daquela vinha lá e condena como se fosse pecado. Mas em nenhum momento você vê Deus exortando ele ali. Eu acredito que ele bebeu ali e ficou bêbado até na inocência.
Porque ele deve ter bebido, deve ter gostado, achado gostoso e começou a beber, de repente ficou bêbado. Acho que ele nem sabia que ficava bêbado. Bem, é um pensamento. Mas a Bíblia em nenhum momento condena nós não. Porque quando alguém peca na Bíblia, irmão, que desagrada a Deus, Deus coloca lá nas Escrituras. Está lá nas Escrituras. Deus não esconde pecado de ninguém. Nem do servo dele ele não escondeu. Nem de Davi, nem de Sansão, nem de qualquer outro. Pecou, Deus mostrou lá a condenação. Agora quando Noé bebeu do vinho que ele ficou bêbado, não mostra Deus condenando ele. Mas isso é outro assunto para outro momento. Então, quando o Mazinho me falou assim, Deus te está dando o espírito de ciência, na hora me veio isso. Eu falei, tá batendo certinho, porque a outra irmã lá que veio profetizar, falando que eu tinha recebido o espírito de sabedoria. E agora eu estou recebendo o espírito de discernimento. E outro aspecto importante, quando a irmã me disse que Deus estava me dando o dom da sabedoria, ela enfatizou que eu estava subindo um degrau. E uma coisa que chamou a minha atenção bastante é que quando o pastor Mazinho falou que Deus estava me dando o dom da ciência, ele enfatizou que eu estava subindo mais um degrau. Então, a primeira vez, a irmã falou que eu estava subindo um degrau. E o Mazinho falou que eu estava subindo mais um degrau. Isto também chamou bastante a minha atenção, porque como que confirmando o que eu estou falando aqui e o que está nas Escrituras. Que primeiro aspecto do Espírito Santo é Senhor, o segundo a sabedoria e o terceiro discernimento, o quarto conselho, o quinto fortaleza, o sexto conhecimento e o sétimo temor do Senhor, que é o mesmo Espírito Santo, mas são aspectos de operação especial ministerial para o indivíduo ou mesmo para uma congregação conforme a vontade do Senhor. Então isso também marcou muito dentro desse contexto a qual eu estou falando aqui, estou explicando que primeiro eu subi um degrau recebendo o espírito de sabedoria, depois eu subi outro degrau recebendo o espírito de ciência, ou entendimento, inteligência, discernimento espiritual, está no mesmo aspecto do terceiro aspecto do Espírito Santo. E o Mazinho não escutou a irmã profetizando e revelando para mim. Esta profecia de uma outra foi 5 anos depois. Bate conforme as Escrituras, porque quando você recebe o Espírito Santo e você crê em Cristo, automaticamente vai te gerar sabedoria. Quando você está praticando a sabedoria, Deus te dá discernimento. Quando você tem o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento e pratica, você tem conselho de Deus. E quando você tem o Espírito do Senhor, sabedoria e ciência e conselho e pratica, recebe o quê? Fortaleza de Deus. E quando você pratica a fortaleza de Deus, você recebe o temor de Deus, que é o desviar do mal. Mas ainda que você receba do temor de Deus, do desviar do mal, você deve continuar buscando a Deus, que ninguém conhece Deus na sua totalidade. Nem os anjos que estão lá com Deus conhecem Deus na sua totalidade. Eu tenho um vídeo que eu explico de um testemunho, e eu tendo um diálogo aquele com um espírito maligno, um demônio, e eu pergunto para ele: o que você sente mais falta lá no céu? Aí ele falou assim: a escola da ciência. E a Bíblia fala que o temor do Senhor dá instrução à sabedoria. Então, Deus, Ele dá aula à sabedoria. Deus dá aula ao discernimento. Deus dá aula ao conselho. Deus dá aula à fortaleza. Deus dá aula ao conhecimento. Deus dá aula ao temor. Então os 7 espíritos que estão diante de Deus, Deus instrui, Deus dá aula à sabedoria. Tem um outro vídeo em algum lugar aí falando sobre isso.
que Deus ele ensina a sabedoria, Deus ensina a inteligência. E esses espíritos, que são 7 aspectos de Deus, eles nos ensinam. Então, o conhecer Deus é algo que deve ser contínuo. Não há como esquadrinhar Deus. Nós vamos passar a eternidade toda lá no céu e ainda nós vamos estar conhecendo Deus, mais de Deus. Porque como Deus é mais do que eterno, olha só, Deus é mais do que eterno. Quem criou a eternidade é Deus. Então Deus ainda está acima da eternidade. Tem nem como compreender um negócio desse, né? Como é que compreende? Tem gente que não compreende nem que Deus sempre existiu. Como é que Deus vai compreender que Deus está acima da eternidade? É como, por exemplo, a eternidade tem um começo, mas nunca tem um fim. Mas Deus está além do começo, porque quem criou o começo foi o próprio Deus. Então louvado e honrado e glorificado é o Senhor. Então, para se conhecer Deus, tem que ser através de Cristo e do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo e sem Cristo, não há conhecimento de Deus. Talvez o seu coração sinta-se bem em tantos lugares, com tantas doutrinas. E você, não, eu me sinto bem nessa congregação. Eu me sinto bem quando fala que Maria é intercessora. Eu me sinto bem quando fala que São Agostinho é intercessor, São Jorge, ou qualquer outro santo. Você se sente bem quando fala que a placa da sua igreja que salva. Que é a sua igreja que salva, mas está em conformidade com as Escrituras? Esse desejo que vocês têm, essa vontade que você tem, está de acordo com as Escrituras? Com a palavra de Deus? É um desejo do seu coração ou é um desejo do coração de Deus? Essa pessoa que você se sente bem, é só do seu coração ou é do coração de Deus? Então nós devemos buscar satisfazer o desejo do coração de Deus, antes de satisfazer o nosso próprio desejo. Porque de tudo que se deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Há caminhos que parecem bons ao homem. Há tipo de prazeres, há tipo de alegrias que parecem bons, mas no final vão gerar condenação. Tem outros caminhos que não parecem tão bons assim. Talvez não traga tanta alegria, mas no final vão te dar vida eterna. O Senhor Jesus, quando ele estava orando, ele disse assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Era um desejo do coração dele como homem. Quem é que quer ficar sofrendo, padecendo, tendo angústia de morte? Ninguém quer, irmão. Qual ser humano que quer isso? Mas ele falou assim, todavia, não seja feita a minha vontade, não seja feito o desejo do meu coração, mas seja feita a tua vontade, o desejo do teu coração. O que importa é satisfazer o desejo do coração de Deus, em primeiro lugar. E lá no final, ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. E o maior desejo que um coração tem lá na eternidade é salvação, irmãos. É a salvação. Tem muitas pessoas que rejeitaram a Cristo, estão no inferno. Elas não estão pensando em casamento, elas não estão pensando em riqueza, elas não estão pensando em ter sucesso, em ter fama. A única coisa que elas estão pensando lá no inferno, desejando, é a salvação da alma delas. Mas porque elas rejeitaram a palavra de Deus, na eternidade elas também foram rejeitadas. Porque a doutrina ainda é aquilo que se planta, colhe, tanto aqui como para a eternidade. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.